Então nós teríamos um modelo republicano, presidencialista, à brasileira, ou à moda brasileira, um pouquinho diferente dos demais países. Assim que foi implantada a República, começaram as discussões para a elaboração de uma nova Constituição. Constituição, Carta de Direitos. É nessa Constituição onde estão todos os direitos e todos os deveres dos cidadãos de um país, no caso dos cidadãos brasileiros. Se lembram da Revolução Francesa? Aqui no Brasil, a elite assumiu o controle e usou do artifício semelhante ao voto censitário já falado, e foi estabelecido que só podiam votar para escolher os representantes que elaborariam a nova Constituição homens maiores de 21 anos e alfabetizados. Ou seja, ficaram de fora negros, mulheres, analfabetos. Agora imagine num país onde mais de 80% da população era analfabeta. Quem seriam as pessoas alfabetizadas? A que grupo pertenceriam essas pessoas? Vocês já descobriram, né? É a elite, isso mesmo. Então, na hora de escolher os representantes para elaborar a nova Constituição, eles praticamente excluíram toda a classe trabalhadora, os negros, os índios, as mulheres. Essa foi a nossa primeira Constituição republicana, aprovada em 1891. Perceberam a noção de democracia nessa época? Olha, dá a esperar o quê? Se você coloca representantes das elites para elaborar leis, será que ele pensaria nos trabalhadores? Aí você pode se perguntar, os trabalhadores ficaram quietos? Sim, meus amigos. A maioria ainda não tinha noção do direito. A maioria ainda pensava muito mais com o estômago, com a barriga, do que em direitos. A maioria sofria uma forte influência religiosa, onde justificava, assim, que viviam daquela forma porque Deus queria assim. E aí, com a chegada dos imigrantes nas cidades, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, esses passaram a falar sobre a importância da organização em associações operárias ou mesmo nos sindicatos. Lembrando que muitos haviam trabalhado na Europa e tinham conhecimento dessa luta. Isso aí. Então os imigrantes começam a trazer a noção de organização dos trabalhadores. E o que os imigrantes tinham? Eles sabiam que a única forma de você conseguir direitos é através da luta, é através da participação, é através do direito do voto. E aí eles começaram a organizar os trabalhadores. No Brasil, vigorava a mesma lei da época da Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra. Os donos de fábricas, de indústrias, preferiam contratar crianças, mulheres, homens, mas ganhando muito pouco e trabalhando muito. Imagina a jornada de trabalho de um trabalhador dessa época. 12 a 14 horas por dia, quando não chegava a 16. E aí os trabalhadores, nessa tentativa de se organizar, fizeram algumas manifestações. Porém, sempre que os trabalhadores tentavam algum movimento, a polícia os barrava, prendendo. Em alguns casos, o governo chegava a expulsar os estrangeiros, os imigrantes que estavam envolvidos naquilo que eles chamavam de baderna, caso ficasse comprovado, claro, né? Cabe lembrar que muitos trabalhadores foram presos, alguns chegaram a morrer nessa luta, e a polícia, gente, a polícia prendia, batia, né? Usava da força, da violência contra esses trabalhadores organizados. Agora eu te pergunto, por que uma força policial vai contra os trabalhadores? Lembre-se que quem tinha o poder nessa época eram os membros da elite. E esses membros da elite é quem controlavam o Estado. De que forma? Se juntavam, conseguiam eleger os seus representantes para elaborar as leis e conseguiam eleger o presidente da República, o governador do Estado, o prefeito da cidade. E automaticamente, os policiais devem seguir as ordens de seus superiores, que também estão a serviço do Estado. Logo,
A polícia estava a serviço do Estado, que estava atendendo o interesse das elites. Aí eu te pergunto, quem sustentava esse Estado? Eu respondo, todos nós sustentamos esse Estado. De que forma? Através dos impostos que nós pagamos. Mas claro, esse vai ser um outro assunto que nós falaremos mais adiante. Então olha só, após muita luta, intensos debates, os trabalhadores se organizaram e acabaram declarando uma greve geral que aconteceu em 1917, que ficou conhecida como Grande Greve Geral de 1917. E apresentaram aos empresários e ao governo as suas reivindicações. Para vocês terem uma ideia, cerca de 70 mil trabalhadores pararam. São Paulo parou. Nenhuma indústria, empresa de transporte, nem outras empresas funcionaram. Aí os empresários ficaram loucos. O governo tem que acabar com essa bagunça. E aí, polícia de um lado, enfrentamento, tiroteio, né? Houve a morte de um trabalhador em um desses enfrentamentos. Quando o Estado e os empresários perceberam que dificilmente haveria uma solução pacífica, eles chamaram os trabalhadores para conversar. Né? Os trabalhadores, as associações das várias profissões, tinham como representante o Comitê dos Operários. E o que esses caras, esse Comitê dos Operários, reivindicavam? Redução de jornada de trabalho para 8 horas por dia. Exigia também 50% sobre as horas extras. Eu trabalho 8 horas, se eu trabalhar mais 2 horas, para cada hora trabalhada eu tenho que ganhar 50% a mais do valor que eu ganho por hora. Exigia também aumento salarial, proibição de trabalho de menores de 14 anos, que eu falei das crianças há pouco. Né? Então essas eram as exigências. Então após vários enfrentamentos, como eu já falei, houve um acordo. Quem intermediou esse acordo, que ninguém queria enfrentar, foi a Associação dos Jornalistas, uma comissão formada por jornalistas que mediaram um acordo entre patrões e empregados. E os patrões se comprometiam a aceitar algumas das reivindicações dos trabalhadores e dar um aumento salarial. E prometeram não demitir os líderes dos trabalhadores. Ok? Então a gente está percebendo aqui, houve uma certa vitória. Aí vocês podem pensar, puxa, até que enfim, né, uma boa notícia. Calma, meus amigos. Passados alguns dias, o governo invocou a chamada Lei de Adolfo Gordo, uma lei de 1907, que permitia a expulsão de estrangeiros envolvidos na luta dos trabalhadores, que eles chamavam de baderna. E vários líderes sindicais foram demitidos, perseguidos. Imigrantes envolvidos nessa luta também foi expulso do país. Bom, moçada, para não ficar muito extenso a nossa conversa, eu vou encerrar por aqui. Mas no próximo episódio continuaremos a nossa história. Lembrando que nós temos que falar ainda sobre a Constituição de 1934 e principalmente sobre a Constituição de 1988. Peço que continuem nos ouvindo e que vocês compartilhem essa nossa ideia. Um grande abraço a todos.